Eita, povo bom do EJA 4, né? Eu sou o professor Regis Barbosa, professor de Geografia de vocês. Na outra aula, a gente começou a falar um pouquinho sobre esse continente maravilhoso que é a Europa. Hoje a gente vai continuar também falando um pouquinho sobre a Europa, tá certo? Cada aula a gente fala um pouquinho para você aprender, nada de muita coisa. O importante é você repetir se for necessário, tá certo? Então vamos lá, tá certo? A gente vai falar de alguns aspectos naturais, né, da Europa. No caso, nós vamos falar de dois aspectos, tá certo? A questão do relevo e a questão dos rios da Europa. Bem tranquilo para você aprender e você fazer as atividades e mandar para a gente, tá ok? Espero que esteja tudo bem com você e seus familiares, tá certo? Estamos aqui torcendo para o nosso retorno o mais breve possível, tá ok? Não esqueça de assistir às aulas, fazer atividade, tá sempre lá participando no grupo com a gente, tá ok? Então vamos lá, vamos aqui ao que interessa, conhecer um pouquinho dos aspectos, né, naturais da Europa, tá certo? A Europa, na verdade, pessoal, né, é uma grande mistura, né, de paisagens, tem uma grande variedade paisagística. Isso é interessante, tá certo? Vamos lá. Em termos de relevo, eu vou ter o quê? Maciços antigos, tá certo? Planaltos, planícies e cadeias de montanha. Então, eu vou ter 4 formas de relevos, né, na Europa. Se tiver uma questão, quais as formas de relevo na Europa? Maciços antigos, planaltos, planícies e cadeias de montanha. Tá certo? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre cada um desses, tá certo? Primeiro, os maciços antigos, tá certo? Os maciços antigos são aqueles que já são áreas que já não são mais tão altas por devido do tempo. Com o passar do tempo, devido ao processo de erosão, eles vão diminuindo de tamanho. Mas lembre-se, né? Esse é um processo geológico, tá certo? Que isto vai demorar milhões de anos, né? A altura é menor, mas não foi coisa de 1, 2, 3 anos que diminuiu, não. São milhares de anos. Então, desses maciços antigos, né, que vão ter altitudes modestas, né? O que é que eu quero dizer com altitudes modestas? Não vão ser tão altos assim. Nós temos os montes Urais, né? Fica ligado, que são os maciços antigos. Os montes Urais, os Alpes escandinavos, a meseta espanhola e o maciço central francês. Regis, tudo bem, já sei que são os montes Urais, os Alpes escandinavos, a meseta espanhola e o maciço central francês, tá certo? Isso são nomes, né? Como a gente pode chamar aqui a Serra de Pacatuba, a Serra de Maranguape, né? São denominações locais, você não se preocupa com isso. O que é que você tem que entender? O que são esses maciços antigos? São formas de relevo bastante desgastada pelo tempo, de processos erosivos, e tem os formatos arredondados, tá certo? Formatos assim de meia-lua, tá certo? E altitudes modestas, não vão ser assim tão alto, 8.000 metros, 5.000 metros. São altitudes modestas. Então, os maciços antigos da Europa, fica ligado, se perguntar, montes Urais, Alpes escandinavos, meseta espanhola e maciços centrais. Como você vê aí na imagem, ó. Lógico, se você for subir aí, você vai ter uma dificuldade, qualquer um de nós. Mas são altitudes relativamente modestas, tá certo? Vamos lá. As montanhas, né? Aí sim, eu já estou falando, né, em altas altitudes, ó. Você já vê que é bem alto, tá certo? Então, no sul da Europa, eu tenho várias cadeias de montanha. A que se destaca, né, são os Alpes, tá certo? Que se estende, né, na França, na cidade de Nice, vai até Viena, na Áustria, né? Sendo o Mont Blanc, com 4.807, o ponto mais elevado, tá certo? Então, falou-se em montanhas, tá certo? Na Europa, você vai lembrar logo de quem? Dos Alpes, tá certo? Mas não é só os Alpes. Tem outros que se destacam na paisagem europeia. Tem os Pirineus,
tem os Alpininos, os Carpátios, os Balcãs e os Cáucasos, tá certo? Então, quando eu falo, né, vou voltar aqui rapidinho, quando eu falo de maciços antigos, são relevos modestos, meio arredondados. Quando eu falo em montanhas, são relevos altos, né, e íngremes, né, pontiagudos, aquela coisa tal. Destaque deles, quem? Os Alpes. Mas eu tenho também quem, pessoal? Os Pirineus, os Alpininos, os Carpatos, os Balcãs e o Cáucaso, tá certo? Então vamos lá. Eu tenho também, no centro e no leste, as planícies e os planaltos. Você vai lembrar de planície, né, aquela coisa bem plana. Planaltos são aquelas terras altas com elevações. Mas eu quero lembrar uma coisa para você também, que no sul da Europa, né, existe um encontro lá de umas placas tectônicas e eu vou ter a ocorrência de vulcões e terremotos. O principal dele é o Etna, o Santropoli, o Vesúvio, todos na Itália. Na Islândia, né, que é o encontro da placa de duas placas tectônicas, também apresenta grandes atividades vulcânicas, tá certo? Então você veja, a Europa tem um pouco de tudo, tá certo? Quando a gente vai falar de rios, tá certo? É muito importante os rios na Europa, mas a gente tem que prestar atenção um detalhe. Os rios da Europa não são rios gigantescos, como por exemplo o Amazonas, o Nilo, tá certo? São rios menores, tá certo? Porque eles são em planície, não vai ter grandes quedas d'água e com isso vai facilitar o quê? A sua navegação. Então eles são muito importantes para o processo de navegação, tá certo? A Europa tem um sistema hidroviário super interessante. Diferentemente do Brasil, que nós temos o rio Amazonas, tem barcos? Sim, tem, né? Mas não é muito utilizado porque a população que mora naquela região é pouca. A Europa não, a Europa é super povoada, então todo o sistema de transporte é bem utilizado, tá certo? E lembrando, aonde eu tenho rios de planaltos são rios altos, como já está dizendo, né? Existe queda d'água. Nessas quedas d'água, eu tenho o quê? O aproveitamento para a geração de energia elétrica. Tranquilo? Beleza, mas vamos... De acordo com periódicos.ifs... Vamos lá. Mas o que interessa mesmo são os rios, né? Quais são os rios importantes da Europa? Vamos lá, vamos destacar aqui algum. Eu tenho o Tâmisa, né, que é em Londres, na Inglaterra, lá o Reino Unido. Eu tenho o Sena, que é em Paris. Eu tenho o Tejo, que é em Lisboa, Portugal. Eu tenho o Rio Pó, na Itália. Eu tenho o Vístula, na Polônia. Eu tenho o Rio Danúbio, que é o maior rio da Europa. É o segundo maior rio, com 2.800 quilômetros. E é considerado o Rio da Integração, por ele passar por 10 países, tá certo? Então, vejam, eu tenho o Amazonas, que é muito grande, eu tenho o Nilo, mas eles passam só por um país. Já o Danúbio, não, ele vai passar o quê? Por 10 países, tá certo? Queridinhos, né? Então, esse bate-papo inicial aqui sobre alguns relevos, alguns rios da Europa, e você vai agora e faz lá a atividade e manda pra gente. Viu como tudo está tranquilo? Então está tranquilo para você participar, para você fazer a atividade, que em breve nós estaremos no presencial. Fique bem e até a próxima semana.